Olá, mulher! Seja muito bem-vinda ao canal Unidas com Propósito. Os sinais e os sintomas da dependência emocional. Esse é o tema de hoje da nossa série do livro Dependência Emocional: Caminhos para a Libertação. Vem comigo! Aqui no capítulo 2 já inicia assim: a dependência emocional, ela é um estado psicológico que pode se manifestar de várias maneiras, levando o indivíduo a experimentar um conjunto de comportamentos e sentimentos prejudiciais. Nesse capítulo, exploraremos os principais sinais e sintomas da dependência emocional, focando em 3 áreas cruciais: os comportamentos de apego e submissão, o medo de rejeição e solidão, e a relação entre ansiedade e a depressão, como consequências dessa dependência emocional. Então, o capítulo 2, ele traz esses sinais, os sintomas da dependência emocional e as consequências, como exemplo, a ansiedade e a depressão, que também é consequência da dependência emocional. No capítulo 2 também, eu dou um exemplo sobre a rejeição. A rejeição, ela é um trauma, ela faz parte ali dos traumas, da lista de traumas que geram a dependência emocional. E no capítulo 2, eu dou um breve testemunho da minha vida, nesse pedacinho aí da rejeição, onde eu sofri com a rejeição durante ali o período de gestação da minha mãe. Isso é incrível, né? No capítulo 1, eu dei o exemplo sobre o abandono paterno e falei com vocês aqui no vídeo, no canal, né, como que aconteceu tudo isso. Mas no capítulo 2, eu não vou falar sobre esse testemunho da rejeição, eu vou deixar vocês lerem o livro e mande nos comentários o que vocês acharam, as perguntas, se houverem também, combinado? Então, ele deu aqui 3 áreas cruciais, né, que são as principais, não são únicas, mas são as principais. Comportamento de apego. Na verdade, o apego, a submissão, todos esses temas aqui, nós como seres humanos temos. É algo normal, comum na nossa vida. Mas esse livro, ele trata esses assuntos na situação do excesso, na questão do excesso dele. Por quê? A gente tem um apego por uma pessoa que a gente ama, pelo marido, pela mulher, pelo filho, por um pai ou por uma mãe. É bom, é saudável. Mas a questão aqui não é esse apego saudável. A questão aqui que, como consequência, como um sintoma de comportamento da dependência emocional, é justamente esse apego, mas falando dele em excesso, não ali no nível normal. É igual a ansiedade. Todos nós já nascemos com uma ansiedade dentro de nós, né? Quem tem filhos, a gente sabe que se vai fazer uma viagem, um passeio, ou vai numa festa, um aniversário, alguma coisa assim, e a gente conta para um filho, ele já fica ansioso a semana toda, e todo dia fica perguntando, falta quantos dias para a gente ir em tal lugar, para fazer tal coisa. Então, todos nós temos uma ansiedade dentro de nós. Mas a questão é quando essa ansiedade ela vira um transtorno, ela fica em excesso, vira sim uma doença da saúde mental. Então aqui esses assuntos que a gente trata como
os comportamentos de apego e a submissão, que está falando especificamente no capítulo 2, é a nível de doença mesmo da saúde mental, é quando há um excesso dele. Então, a gente seguindo aqui, o livro fala de formas que esse apego ele se manifesta, né, com a necessidade constante de aprovação, com a tolerância a comportamentos abusivos. Às vezes, tem mulheres que têm um comportamento abusivo ali com o seu parceiro e ela justifica muitas vezes aquele comportamento. Ah, não, é porque ele estava estressado, ele gritou comigo, ele me xingou, mas foi um dia complicado para ele. Então, a mulher, quando ela tem essa dependência emocional, ela também tem esse sintoma. Além dela aceitar ela ser tolerante à violência, ela ainda justifica essa violência. Aqui nós falamos sobre o medo da rejeição e tem um tópico específico, quais são os efeitos desse medo. E uma lista que vocês vão lerem aqui, vão descobrir, fala sobre a ansiedade e a depressão como consequência. Já me perguntaram em uma palestra, e a ansiedade e a depressão têm ligação à dependência emocional? Claro! A ansiedade e a depressão, ela pode ser de ela é uma consequência que pode ter vários motivos. E um desses motivos é sim a dependência emocional. E fala aqui em tópicos sobre a ansiedade, sobre a depressão, que vai gerando uma fadiga emocional. E uma frase muito linda que tem aqui, ó, eu vou ler para vocês. Essa daí eu vou contar essa. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Então, quem escreveu essa frase foi Buda. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Essa frase eu deixo para a nossa reflexão, já nesse tema. Não tem como a gente evitar a dor. Muitas coisas acontecem ao longo de toda a nossa vida. A dor é um fato, vai acontecer em vários momentos da nossa vida, por vários motivos. Mas o sofrimento, esse é sim opcional. Eu decido ali com a dor, eu choro, eu sofro, mas depois eu dou a volta por cima e vida que segue. Mas as pessoas, muitas, o que elas fazem com a dor? Elas se tornam amigas íntimas da dor. Então, ela escolhe sofrer diante daquela dor. Então, uma pessoa tem uma dor hoje e 10, 20 anos depois, a pessoa ainda está sofrendo por causa dessa dor que ela teve naquele momento. Então, eu deixo já essa frase para nossa reflexão. A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. Seguindo aqui já na página 44, eu conto bem em breve sobre o meu exemplo de dor e superação, porque eu tive a dor, mas eu tive a superação. E aqui eu falo sobre o trauma da rejeição, ainda na maternidade, quando eu ainda nem estava aqui nesse mundo. Já estava, mas estava ali guardadinha ainda no ventre da minha mãe. E eu passei pela rejeição que eu achei ao longo da minha vida, que foi uma situação da minha mãe e não foi minha, não teve nada a ver comigo, até eu estudar e descobrir que teve sim tudo a ver comigo e que na minha fase adulta eu tinha consequências, eu sofria consequências por causa dessa rejeição ainda na maternidade. Mas eu vou deixar aqui para vocês lerem e entenderem melhor sobre o assunto. Outra frase para nossa reflexão, segunda frase desse vídeo. A dor não me define,
mas o poder de recomeçar, sim. Então, essa frase meio que completa a outra. A outra frase é o que? A dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. E aqui a gente vem, a dor não me define, mas o poder de recomeçar, sim. Tem muitas pessoas hoje, muitas mulheres, sofrendo, optando pelo sofrimento ali diante da dor, um sofrimento que não acaba nunca, que nunca tem fim. Mas eu digo para vocês de todo o meu coração, com toda a sinceridade do meu coração, de quem já passou por muitos traumas na fase ali da infância, da adolescência, da juventude, e não parou por aí. Outros traumas, coisas mais graves também aconteceram na minha fase adulta. E chegou um tempo na minha vida que eu achei que a minha vida não tinha mais sentido. Não tinha mais sentido viver, não tinha mais sentido estar aqui nesse mundo. Ou seja, nesse período, aquela dor que me causaram, ela estava sim definindo o meu eu, ela estava definindo quem eu era, ela estava definindo a minha identidade. Mas, graças a Deus, foi superado, passei por um processo de tratamento emocional, onde veio a cura e com a cura veio a libertação. Por isso, o tema do livro, Dependência Emocional, Caminhos para Libertação. Ou seja, existe um caminho para se caminhar nele, para se andar nele, para se estar ali por um período. Não é da noite para o dia, não é, eu aprendi isso e resolveu tudo, não. É uma caminhada, é um período de tratamento emocional para chegar à cura e, chegando à cura, chegar à libertação. E para a gente estar finalizando essa parte, eu quero deixar aqui com vocês que fala sobre a visão da filosofia, a visão da psicologia e a visão da ciência com relação ao abandono e à rejeição. Eu vou ler para vocês só o da ciência. A ciência aponta que o abandono e a rejeição têm impactos significativos no cérebro e no corpo humano. Estudos neurocientíficos mostram que a dor emocional resultante dessas experiências ativa as mesmas áreas do cérebro relacionadas à dor física, como o córtex cingulado anterior. Essa resposta ela está ligada à sobrevivência, já que, historicamente, ser aceito em um grupo era crucial para a proteção e a subsistência. Então, fica aí esse trecho. A ciência comprova as questões que a gente fala aqui no livro sobre abandono e rejeição. Eu li a página 50, mas aqui também tem uma visão da filosofia muitíssimo importante e a visão da psicologia também. E nesse contexto, sobre abandono e sobre rejeição, tem um item essencial, que é o liberar perdão. Às vezes não necessariamente ir até a pessoa e falar com ela, mas você, no seu íntimo, dentro de você, precisa estar liberando o perdão. É um item essencial. Eu passei por isso e eu quero finalizar deixando essa frase. Eu aprendi que perdoar é liberar-se dos pesos do passado. É um ato de amor que nos permite seguir em frente com leveza e paz. Então, que essa palavra fica aí como uma reflexão para a sua vida, mas que essa reflexão cause mudança e transformação, para que assim como eu, você que passou por algum trauma e que hoje está vivendo aí com dependência emocional, com ansiedade, com depressão ou qualquer outro tipo de situação da saúde mental que está te paralisando,
Eu convido a você a continuar firme aqui no canal para a gente continuar juntas, unidas com propósito. Chegou a sua hora, mulher! Então, curta esse canal, inscreva-se, compartilha, deixe o seu joinha e nos vemos no próximo vídeo. Deus abençoe!